Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, como controlar a ira. Hoje nós vamos ver o alerta necessário. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no verso 27 ele diz: não deis lugar ao diabo. Então nós vamos ver o alerta necessário. Esse alerta necessário. Qual é a recomendação de Paulo? Paulo, ele dá a seguinte recomendação: irai-vos, mas não deixe que a ira vire pecado. Segunda recomendação, ele diz: olha, faça de tudo para resolver o problema antes de pôr do sol, para que isso não aumente e fique pior. E a terceira recomendação está aqui no verso de número 27. Nem deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Pode o cristão dar lugar ao diabo? Você já parou para pensar nisso? O mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Mas e o cristão, aquele que tem vida com Cristo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele pode dar lugar ao diabo? Nós vamos ver que há momentos que nos sentimos enfraquecidos, a fé, a convicção, a esperança, dependendo das situações, das circunstâncias, nós nos sentimos fracos. E é nesse determinado momento que o inimigo vem e usa deste momento de fraqueza para tentar nos destruir. Então nós vamos ver, queridos, que a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós, a fim de fazermos o mal. Então nós vamos ver que quando nós damos lugar ao diabo por nos sentirmos enfraquecidos, nós desenvolvemos uma ira descontrolada que pode dar esta oportunidade ao inimigo, fazendo com que ele venha destruir a nossa vida, venha destruir o nosso falar, o nosso agir, e passamos uma imagem totalmente diferente da imagem que Cristo quer de nós. A imagem que Cristo quer de nós é amorosa, é pacífica, é alegre, não é uma imagem angustiada, amargurada, cheia de ira, cheia de guerra, cheia de furor. Não é isso que Cristo espera de nós. Mas quando nós estamos descontrolados, o inimigo usa desta oportunidade para tentar nos destruir. Mas como que o inimigo usa desta oportunidade para destruir? Nós vamos ver, irmãos, que o inimigo usa 3 estratégias para enfraquecer a nossa fé. Ele usa 3 estratégias para tentar fazer com que o homem, fazer com que o cristão venha abandonar um pouco a sua fé e comece a falar coisas erradas, viver de forma errada e até irar-se descontroladamente. Que estratégias são essas? Primeira, ele usa a estratégia da tentação. Primeira coisa que ele usa é tentar. Foi assim com Eva. Ele foi lá apenas para tentar Eva a cair e a desobedecer a Deus. Ela cedeu à tentação e ela comeu do fruto. E depois ele usou Eva para tentar Adão, e Adão também desobedeceu e comeu do fruto. Então nós vamos ver que ele usa esta estratégia da tentação para enfraquecer a nossa fé e a nossa relação com Deus. E nós vamos ver isso claramente no versículo de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz: ao contrário,
Cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós somos tentados, o inimigo nos tenta pela cobiça, e a cobiça nos atrai e seduz, e faz com que venhamos a pecar. E o pecar gera a morte. Então, queridos, nós conversamos ontem na escola dominical e eu falei esta frase que eu aprendi com o pastor. Ela diz assim: quem não confessa as suas tentações vai confessar pecado. Então, nós somos tentados a cair em pecado. Nós temos que falar com Deus que o inimigo está tentando nos destruir através de tentações, e há tantas tentações ao nosso redor, seja na internet, seja na rua, aonde você for, o inimigo usa desta estratégia para nos tentar enfraquecer a nossa fé e a nossa relação com Deus. Há uma segunda estratégia que ele usa, que é a estratégia do engano. Ele nos engana. Ele usa pessoas para nos enganar. Ele usa situações para nos enganar. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, e diz assim, Paulo, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ele tenta e ele engana. E ele enganou a Adão e enganou a Eva. E assim Paulo está preocupado com a igreja de Corinto, porque ela possa ser enganada e ser corrompida na mente e no coração, tirando a simplicidade e a pureza que é devida a uma vida com Cristo. E assim hoje também nós somos enganados. O inimigo quer arrancar do nosso coração, do cristão, daquele que crê em Cristo, a pureza, a retidão, a fidelidade, a santificação, para que possa cair em pecado e destruir tanto a fé como o relacionamento com Cristo, através do engano. E é triste dizer isso, queridos. Muitas das vezes o inimigo nos tenta também a enganar outras pessoas. E tenta fazer com que possamos enganar até Deus. Escondendo, fazendo coisas erradas, achando que Deus não está vendo. Enganoso é o nosso coração. E o inimigo usa dessa estratégia do engano para nos afastar de Deus e para enfraquecer a nossa fé. E uma fé enfraquecida, estamos a todos os sentimentos errados. Ira, discórdia, arrogância, orgulho, soberba, e assim vai. E a nossa vida vai cada vez se enlameando no pecado. Então, primeiro, ele usa a estratégia da tentação. Segundo, ele usa a estratégia do engano. E terceiro, ele usa a estratégia da acusação. Ele coloca culpa em nosso coração, ele coloca pessoas para nos acusarem, ele coloca na nossa mente para que possamos nos autoacusar de coisas erradas, de coisas que nós cometemos contra Deus e achamos que Deus não vai perdoar, Deus não vai nos amar mais, que Deus vai se afastar de nós. Então ele usa da estratégia da acusação. E nós temos 2 versículos que falam bem claro isso. Em Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois
Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi assim com Jó. Deus fala para o diabo: olha, você viu como Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus? E o diabo acusou, fala assim: mas você dá tudo do bom e do melhor para ele, tira tudo que tem e você vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor. E Jó passou labutas e labutas, porque o inimigo estava lá o acusando. Mas há um outro texto também, queridos, que diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, que o inimigo, que o diabo seja envergonhado, não tendo nenhuma coisa para nos acusar diante de Deus. Nenhuma coisa de indignidade contra nossa vida, a nosso respeito. Então, o papel do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele nos acusa diante de Deus. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz de errado, ele está lá diante de Deus nos acusando. Queridos, o inimigo usa da estratégia da tentação, do engano e da acusação para enfraquecer a nossa fé e para nos afastar de Deus e nos levar a todos os sentimentos pecaminosos. Que possamos firmar a nossa fé e a nossa esperança no Deus Altíssimo. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Como controlar a ira, né? O alerta já foi dado. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque ele usa da ira descontrolada como uma oportunidade para enfraquecer a nossa fé e nos afastar de Deus. E ele usa 3 estratégias. Ele usa a tentação, o engano e a acusação para nos afastar de Deus. E uma vez afastado de Deus, qualquer coisa faz com que possamos irar e pecar. Mas o alerta e a recomendação já foi dado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sob a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Vivendo assim, você vai conseguir controlar a ira. Pense antes de falar. Haja de acordo com aquilo que você falou, vivendo para edificar e construir vidas. E assim venceremos a ira. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Sustenta-nos debaixo da tua mão poderosa. Fortalece a nossa fé. Afasta, Senhor Deus, da nossa vida, da nossa casa o inimigo. Que reine o teu Espírito Santo. Que os teus anjos estejam ao redor da nossa casa, guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. É a nossa oração, ó Pai. Abençoa cada ouvinte, cada família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.